E aí, transviadeiro e aliados. E pessoas que nem sabem o que estão fazendo aqui. No vídeo de hoje... Ai, peraí, gente, eu tô no lugar errado. Eu tô aqui na oficina de rua pra gente aprender, juntas, a fazer um porta-livro. Diego, por favor. Alô. A louca, ela tá achando que tá no canal dela. Aqui a gente tá no Carroça de Rua, a gente vai aprender a fazer um porta-livro, como ela falou. Eu vou abusar dela pra gente aprender junto a fazer isso, falar sobre diversidade, aprender marcenaria. E você que quer aprender, começar a gerar aquela renda, trocar uma ideia, aprender conhecimento, diversidade, vamos começar a fazer agora. Vamos fazer o porta-livro, não é um azulejo, ela acha que é um azulejo, ela acha que vai ser fácil pra ela aqui. Vamos trocar uma ideia, essa é a Hugo, trans não binária, e vai estar aqui com a gente pra trocar essa ideia sensacional. Vamos ensinar um porta-livro, gerar uma renda, ganhar uma grana, guardar a enciclopédia que você tem aí escondida. Vamos colocar pra fora, vou te ensinar. Vamos? Daí a gente vai começar apresentando os materiais, a gente vai fazer de uma forma bem desconstruída, ela vai fazer uma parte, eu vou fazer uma parte, vou me confundir com um pouco, ela vai dar uma aula pra gente como mudar essa linguagem que a gente tem super masculinidade, eu acho que é isso? É porque assim, nós temos questões relacionadas à masculinidade tóxica e ela traz muita coisa, tanto no vocabulário, tanto na forma que a gente se manifesta, e isso acaba ocupando muitas nossas mentes e desliga a gente do que é diversidade realmente. Tem um monte de preconceito aí enraizado na masculinidade e a gente vai aprender um pouco sobre como desconstruir isso de maneira natural. E vamos aproveitar isso, me sentir super inspirado. Às vezes eu quero falar inspirada, né? Já fica uma coisa tão querendo se soltar. O gênero é uma coisa assim, né? Confunde, a gente vamos se soltar. E aí, me sentir super inspirado, eu sou um homem cis que também estou muito ligado a essa cultura LGBT, acho muito importante que a gente faça essa promoção. Eu sou uma aliade, acabei de aprender. E aí, inclusive, vim aqui com o look, uma sainha, que nós homens cis também podemos usar saia. Vamos construir esse modelo de masculinidade, trocando uma ideia, tendo essa aulinha. Ela aprende comigo, eu aprendo com ela e a gente aprende com vocês e vocês vão aprender com a gente. Vai ser uma coisa sensacional. Se você está vendo isso dentro do curso, todo esse material você vai receber na sua casa ou retirar nos pontos de coleta que vão estar descritos, que você já recebeu, já sabe onde é, os pontinhos, vai lá com hora marcada e aí vai ser retirado. Então vamos aos materiais. Vamos por partes, porque aqui a conversa e o processo vai ser bem homeopático, bem devagar. Tem que ser. Né? Então, porque a gente tem que coletar todas as informações e absorver todo esse conhecimento que a gente vai fazer. Eu, a Hugo, a gente vai estar aqui para poder passar isso. E daí, as ferramentas são muito simples. A ideia aqui é que a gente tenha a maioria das... com você, né? Muito simples é com você, mas assim, vamos fingir que é tudo simples. Vamos continuar fingindo. A ideia é que a gente tenha tudo isso dentro de casa. Por mais que tenha alguma coisa meio tecnológica aqui, a gente tem espátula que a gente usa para massa corrida, provavelmente, se não tiver... Você tem uma? Tenho. Então. O copo eu também tenho. Um copo é importante também, dentro de casa tem um copo, então pode usar ele para colocar os parafusos. Os parafusos é um pouco mais complexo, mas a ideia é que todos os materiais aqui, mesmo que não tenha em casa, sejam encontrem em locais de muita facilidade, sem ser uma coisa específica, como por exemplo precisar uma loja de marcenaria super específica para a gente poder fazer o rolê. Entendi. Então isso aqui eu acho material de construção normal, é uma espátula para que geralmente o pedreiro usa para passar massa corrida, pintores, etc. Essa aqui também é uma outra versão dela. Essa daqui já é uma coisa que eu bolei, não é. Essa aqui é usada para colocar em filme de carro, acredite. Sabe, colocar aquela película preta para escurecer o vidro? Sei. Então, que você quer ir para um casinho escuro, que eu sei que já fiz isso na adolescência, então, tá louca. Aí, esta aqui a gente é um pouco mais específica, mas também dá para resolver com isso, dá para resolver com as mais simples, é mais uma questão de você se adaptar com o material. Temos aqui uma chave Phillips, aquela que tem a estrelinha. Nossa, mas essa é uma chave Phillips chique, né? É assim, diferenciada, assim, a minha né? não tem nada a ver com isso. Essa aqui? Não... É, olha então, aí. Viu? Também temos aqui sem tecnologia nenhuma, ou com bastante tecnologia. Mas essa aqui é uma manual mesmo, essa aqui nós estamos falando de uma elétrica, né? Como ela falou, é uma coisa que não parece, mas ela é elétrica. Gente, nesse tamanhinho. Vamos de investimento. É, cola, temos estilete ou tesoura, pode servir também. Lápis para a gente usar algumas marcações e tudo mais. No final a gente vai assinar a peça que a gente vai fazer. Ah, tá boa, querida. Com o meu nome, é claro. Ah, entendi. Então, o que mais? Eu acho que não esqueci de nada. É o parafuso, a madeira já estão cortadas, você já recebeu isso em casa. E para quem quer continuar fazendo, vai receber o plano de corte também para como chegar na marcenaria. Você de repente, eu adorei, gostei, quero fazer, quero ver. Como é que eu faço para poder cortar?
A gente vai dar o plano de corte, isso aqui é feito com porta de armário velho, um armário de cozinha. A gente vai usar esse daqui como referência, a gente vai conseguir depois ir numa marcenaria, pedir para alguém fazer esses cortes pra gente, caso a gente também não tenha. E tem Uma grandes serra, chances. né? Uma serra, uma serra mais específica para marcenaria. E é isso. Nós vamos dar uma separada aqui no material, vamos pensar quem vai fazer o quê. Aqui a gente precisa começar a lixar. Então eu vou deixar para ela fazer. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto você vai lixando as peças, porque sempre fica com esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Bem craqueladinho. E na hora como a gente vai colocar um revestimento, um tecido, ou mesmo quer deixar nessa cor mesmo, na madeira, é bom a gente tirar essas rebarbas assim que ficam depois do corte. Então a gente vai dar uma lixadinha, enquanto isso eu vou marcar onde a gente vai conseguir fazer a furação. Beleza. E aí fica mais fácil a gente ir se encontrando e vamos conversando enquanto isso. Ok. Tá bom? Então fechou. É bem de leve, é só para fazer esse arredondamento aqui, né? Só para tirar essa... Aqui em cima não, né? Aqui em cima pode tirar, porque se a gente quiser fazer... Se vê que de repente, ó, aqui por exemplo, tá com uma parte saltada, a gente tira até ficar plano. De repente, se for uma pintura, na hora que a gente jogar a tinta, isso vai aparecer. Então é importante que a gente sempre tire essas coisas que estejam a mais aqui. As pessoas precisam entender o que significa identidade de gênero, o que significa orientação sexual e o que significa expressão de gênero. Eu tenho muita pergunta, porque eu quero saber o que significa LGBTQI+. Olha, já mudou, eu não sei, é muito difícil. É grande. Vamos explicar. Então, a identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Então, tem pessoas transgênero, eu vou explicar depois disso. Tem pessoas cisgênero, que são pessoas que se identificam com o gênero que foi imposto ao nascimento. E existem pessoas intersexo também. Aí temos pessoas, no caso, temos o homem, a mulher, né, que é considerado como sexo masculino, sexo feminino e intersexo. Mas o que é o intersexo? Intersexo é a pessoa que nasce com ambiguidade genital ou que nasce com fenótipos e genótipos diferentes, que, digamos assim, dentro da biologia, ou seja, tem tanto partes consideradas masculinas quanto partes consideradas femininas. Então, a masculinidade tóxica ela é introduzida na nossa sociedade desde que a gente nasce. Infelizmente, né, o homem cis teve sempre mais poder na sociedade por conta, não só por conta, o pessoal fala, porque somos mais fortes, não tem uma história toda que inventam, né? Mas por terem essa influência. E aí criaram-se todos os padrões estéticos com base no que eles consideravam como masculino e que eles consideravam como feminino, como se só existisse esses dois modelos, esses dois padrões, essas duas caixinhas. Dentro disso, a gente vê, por exemplo, a questão de expressão de gênero. Por exemplo, o homem, ele não pode utilizar saia, o homem não pode utilizar vestido, mas se você for ver, o que o coroinha usa? Não é nada mais do que um vestido, ele só deram outro nome. Jesus Cristo estava vestido, né? Chamaram de outro nome. Então eles apenas deram outros nomes para poder ficar cabível no que o masculino poderia vestir. Antigamente, as mulheres não poderiam usar calças. A expressão de gênero é exatamente isso. Você está colocando o que você sente por dentro, artisticamente, em questão de estética, para fora. O que você quer apresentar para a sociedade. Isso não tem nada a ver com identidade de gênero, com orientação sexual, com, sei lá, sabe? Legal. Tipo, não nunca tinha pensado nisso. Então, no caso, eu posso ser um homem hétero e com a minha expressão de gênero da forma como eu quiser. Exato. E nada tem a ver com a minha sexualidade. Não tem nada a ver. Você pode usar maquiagem, você pode ter o cabelo grande, tem um monte de homem de cabelo grande. Você pode não ter pelo algum ou ter pelos. As pessoas, elas fazem essa higienização na intenção de realmente colocar um padrão estético do que é bonito. Só parar rapidinho, porque pra gente ver o que eu fiz aqui, e aí a gente já continua. Aqui, pra gente saber como a gente vai fazer um porta-livro diferente, ainda pode não parecer, mas apenas com essas três pecinhas que a Hugo tá fazendo, essa e essa maior, a gente vai fazer um porta-livro muito simples, muito bacana. E aí, como vai ter uma pecinha embaixo e uma pra cima, imagina uma escadinha. Eu deixei pré-furado aqui. Para mim fazer essa furação, eu preciso saber a grossura da madeira, porque como uma vai ficar embaixo e a outra vai ficar perto um pouquinho, em cima, eu preciso saber exatamente onde ela vai estar. Entendi. O que eu faço? Eu coloco a madeira pro lado de cima, onde eu vou marcar o furo, só para delimitar meu espaço. Aí eu coloco aqui, ó. Eu sei que esse é o espaço na madeira, fiz aqui e fiz aqui. Quando a gente estava conversando, eu fiz essas marcações. E agora eu vou definir o furo. Como eu já deixei pré-furado aqui, na verdade eu não precisaria furar madeira.
eu já vou começar a posicionar o parafuso para ele marcar a madeira aqui no mesmo furação de cima. E aí um pouco dentro desse lance da questão da vestimenta, da questão do feminino, do masculino, o que dá pra gente aprofundar um pouco mais nisso? A maneira que eu me movimento também indica para a sociedade e aí isso o vai que eu atenuando... sou, quem eu sou. Porque a sociedade ela é feita de julgamento, gente. Então assim, não tem como a gente querer fingir que, por exemplo, e se eu sair com a mesma roupa que você sai no seu dia a dia, sem considerar a saia, por exemplo. Se eu sair, eu vou ser considerada da mesma maneira que você. Porque eu não me importo com você. Então a sociedade ela identifica os traços mais pequenos possíveis para julgar. A sociedade estereotipou várias questões do que é masculino e feminino como se só existissem esses dois. E aí, por exemplo, o fato de eu usar uma barba, sendo uma pessoa trans que não se identifica com o masculino, isso quebra um pouco a mente das pessoas. Então, automaticamente, a primeira coisa que elas vão pensar é me chamar no masculino, por conta de uma barba, que é pelo, nada mais do que pelo. Agora eu só vou continuar aqui parafusando, como eu estava falando na aula, na parte anterior, na aula, ó, louca. Já peguei isso, né? E aí, como eu estava falando na parte anterior, agora eu vou parafusar só para marcar o parafuso até ele sair a pontinha aqui. Para mim poder marcar nessa peça que você tá lixando. Com esse furo, se eu não tiver uma eletrônica, eu consigo também fazer, né? Consegue, vamos fazer agora. E como funciona essa questão da força? Essa questão da força em relação ao gênero, como é que... Isso foi imposto também, como o homem é mais forte, a mulher é uma coisa mais meio fraca. psicológica, assim, não? Não, existem pessoas mais fracas, existem pessoas mais fortes. Não existe homem mais forte e mulher mais fraca. Ou mulher mais forte e homem mais fraco. Existem pessoas. A partir daí a pessoa pode desenvolver a força dela. Tá. Se eu for na academia horrores, eu vou ficar igual a você, bem forte. Mas o homem branco foi tão ardiloso que ele estereotipou tudo. Caramba. Tudo. E aí a partir de tudo que ele estereotipou, é óbvio que ele estereotipou pensando neles. Então, eu vou ser a pessoa que é mais forte da casa, porque aí ela não pode se revoltar. Entendeu? Tem uma questão de poder muito grande. Isso, nunca tinha parado pra pensar nisso. Então é assim, se eu for mais forte, ela nunca vai se rebelar contra mim, porque eu sou mais forte e ela vai perder. E aí se eu ficar insistindo que ela vai perder, ela vai acreditar. Porque é uma questão psicológica realmente. Existem mulheres extremamente fortes. E não é uma questão de tipo, eu nasci forte ou eu, sei lá, cresci e fiquei forte. São fortes, simplesmente por serem fortes, entendeu? Não tem a ver com, como eu fui criada, assim. Elas são fortes, simplesmente fortes. Que louco, né? Porque agora você vai tentar parafusar aqui. E vamos de forcinha. E vamos de força pra cá, né? Isso, sentido horário, assim, o relógio. Gente, vou até pra isso. Vamos ver se você vai sentir que vai ficar muito mais fácil do que quando você tentou furar. Se entortar, eu tenho que segurar, tenho que fazer uma coisa assim. Sim, mas isso como a gente marcou com a chave... Dificilmente ele vai entortar? Exatamente. Pode acontecer. Por forma do furo ser o furo, reto. Se você fez o furo reto, provavelmente o parafuso ele vai ter uma tendência a ir reto. Chique. Se ele começar a querer... Mas depende do tipo de madeira, né? Sim. Uma madeira mais maciça, se é um MDF, por exemplo, que a gente está usando, aglomerado, que a gente vê bastante na rua, a gente tem com certeza algum móvel em casa, é mais fácil dele entrar com muita facilidade. Sim. Agora, se a gente está falando de uma peroba, madeiras mais duras, na verdade isso você já não conseguiria fazer. Você teria que ficar martelando e aí você vai suar um pouquinho, a mãozinha vai ficar com um pouquinho de calo. Entendi. Mas você viu, eu fiz a lição de casa, já perguntei das outras madeiras, porque eu sei que eu já fiz uma vez, não foi tão fácil assim. Tá falando não que foi fácil demais. Não foi tão retinho assim. Mas você já está sentindo facilidade, né? Aqui tá. Se você segurar o parafuso, ele está indo reto. Mas é isso que você falou. Se acontecer ele entortar, eu sempre pega por cima, mas não colocando força para segurar o parafuso. Só direcionar ele. Entendi. Acontece bastante. No começo provavelmente vai acontecer bastante de quem começa a fazer, sentir... Pode colocar tudo. Nossa, que delícia, né? Que delícia. Mas até aparecer a pontinha do outro lado. Aqui, ó. Aqui. Entendi. Só até ele marcar. Tá bom. Porque a gente vai usar essa pontinha que apareceu do outro lado para marcar outra peça. E aí a outra peça, aquilo que a gente precisou fazer desse lado de marcar essa pecinha, a outra a gente já não precisa. Entendi. Porque quem vai fazer essa função vai ser o parafuso, a pontinha do parafuso, que já está muito mais afiada do que isso aqui. Nunca pensei. E outra, tem uma questão que é o seguinte, essa superfície, a parte de cima ou de baixo,
Realmente ela tem uma película muito mais dura. E aqui, quando a gente olha... Ah, é? Tem diferença? Sim, aqui ela tá com revestimento. E aqui ela tá com a madeira bruta, né? Com a madeira sem revestimento. Então aqui, uma faca de cozinha você consegue matar. Só que como geralmente essas texturas aqui, elas não tem na parte de cima, pode acontecer que é o MDF cru, ou com a madeira crua. Ela tá sem esse laminado aqui em cima. Aí você vai marcar com mais facilidade também. Então, como a gente vai colocar, uma a gente vai deixar na horizontal e as outras duas vão ficar na vertical, então a gente vai pegar essa partezinha mais mole e a gente vai usar a pontinha do parafuso para marcar. Que é o importante é justamente fazer exatamente isso. Quando a gente marca, a gente quebrar esse primeiro revestimento, porque todo o resto vai ser um pouco mais fácil. O parafuso também, ele começa... Ai, olha, eu vou linkar isso aqui. A mesma dificuldade que você tem de furar isso aqui é o que a gente tem de furar a masculinidade tóxica, para ela acabar. Que aqui, ó, a gente tem uma camada mais grossa, olha. Essa camada de revestimento mais dura foi todo o preconceito que o homem colocou dentro da masculinidade tóxica, tudo isso, e fortificou. Fortificou tanto ao ponto de mudar a nossa mente. A gente foi criada com isso, foi acreditando que isso era a realidade, e aí quando a gente descobre que não é a realidade, é o momento que a gente consegue perfurar essa camada e vir pra cá, onde tem uma infinidade de coisas, entendeu? Caramba, que louco. Eu nunca tinha pensado nisso daí. Olha que a gente pode colocar a marcenaria literalmente como então, objeto. Você tem que fazer um pouco de força, entendeu? Bate um martelo, você consegue passar. Vamos ver, saiu. Ó, mas fazer um pouco demais? Passou bastante, mas ó, é um pouco menos. Tá. Volta um pouquinho, tá, pra poder só ficar com uma pontinha de nada. Tá. E é muito louco assim, porque eu queria entender um pouco mais e saber como nós, homens cis, que querem contribuir com isso, qual seria assim, o papel inicial? Assim, por exemplo, uma coisa bem básica assim, como que a gente se refere? Como que a gente pode chamar? Como a gente pode se comunicar? Porque eu sempre fico na dúvida, como a sigla é muito grande, LGBTQI+, será que se eu chamar de bicha é um preconceito? Se eu chamar de viado? Porque até nós, homens, aprendemos que viado é uma ofensa. Sim. Na infância inteira. Então, quando você chama um coleguinha do lado, eu lembro da minha infância, eu falava, ah, seu viado, é uma ofensa. Hoje eu fico pensando, se alguém fala assim, ah, viadinho, tá usando saia, eu falo, obrigado. Então, a intenção do viado não foi boa em sua origem, né? Quando as primeiras pessoas... Aí, eu consegui, viu? Ficou legal. Quando as pessoas usavam isso como forma pejorativa, foi na intenção de ofender. Então, por exemplo, se alguém fez isso com você, ela não tá te elogiando, entendeu? A gente quebrou isso e trouxe, se apropriou da palavra, a gente que eu digo pessoas LGBTQIA+, nos apropriamos dessa palavra para que essa ofensa não nos machucasse mais. A mesma coisa com travestis, por exemplo. Travesti era uma palavra utilizada para pessoas que não eram humanizadas, que não tinham feições ditas socialmente como femininas. Então elas se apropriaram dessa palavra e utilizaram para ela. Sim, sou travesti, não significa que eu não me harmonizo, não significa que eu não tenho características femininas. Mas sim, sou travesti, entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa que pega. As pessoas não sabem muito bem a origem. Viado e veado são coisas diferentes. E as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Veado é o animal lá, e todo mundo referia ao Bambi, por exemplo, que é um animal muito delicado. Os veados, eles fazem sexo com animais da mesma espécie, então as pessoas pegavam e falavam assim, ah, é tipo um veado, porque é delicado, né, para homens gays ou para homens ditos socialmente... Que tinha isso, a questão biológica do animal. Ditos socialmente como femininos, por exemplo. Ah, pode ser um homem hétero cis. Mas se você tá com alguma característica feminina, o homem, ele vai tentar te ofender como? Com o que ele acredita ser menor, que é o quê? O feminino. O homem acha que a mulher é mais fraca. Então ele vai utilizar das características dela para tentar te ofender. Como se isso fosse uma ofensa. Uma ofensa, entendeu? Então assim, vai muito de quem vai receber essa ofensa. A gente sabe que é uma ofensa, porque né, a pessoa está tentando te ofender, não está tentando ser sua amiga, não está tentando ser amigável, não está te elogiando. Ah, seu viado, ela não está tentando te elogiar, entendeu? Porque ela está querendo dizer que você tem características femininas e isso é ruim pro homem, né? Pro homem. Tu acha que há possibilidade, ou tu acha que há um interesse, ou se é um caminho, a questão da gente profissionalizar, da gente tentar ensinar, porque na minha referência, a mesma referência que vem na minha cabeça quando eu busco infância, adolescência, a minha construção social como homem,
as referências que eu trago é a travesti garoto de programa. Ou é a travesti, eu não sei se é travesti, aí você vai me corrigindo, ou a travesti que trabalha com beleza no ramo ou trabalha em salão de cosmético, ou trabalha na área da estética de uma maneira geral. É difícil você imaginar algo que não foi criado, né? Então é muito difícil você falar assim, a travesti presidente. Você entende? Nossa. Então assim, se a gente não cria nossas próprias histórias, se a gente não nos permite possibilidades, como a gente vai querer que, por exemplo, um homem hétero cis imagine isso? Entende? Se a gente cresceu nesse ambiente tóxico, onde o homem faz isso, a mulher faz isso, só existem essas duas caixinhas, a gente tá preso aqui, como a gente vai criar possibilidade pra gente? Então a gente tá se desconstruindo, a gente também tá num processo de desconstrução, pra poder construir algo. Então assim, a pessoa fala, não tem... travesti só faz isso. Não é que travesti só faz isso. Travesti faria outras coisas se ela não tivesse sido expulsa de casa quando era jovem, pequena e se assumiu travesti. E aí os pais expulsaram ela de casa. Ela não teve acesso à escolaridade. Você vai afastando essa pessoa de tudo que é possível. Então não tem como a gente querer que as pessoas entendam sem a gente criar essas possibilidades. Por isso que é importante o processo de desconstrução. A gente está desconstruindo, mas é muito importante que pessoas cis, hétero principalmente, se desconstruam ao ponto de entender que se você não criar oportunidades pra gente, vai ser muito mais difícil pra gente furar essa barreira. Tem a ver com o lance de, então, da gente não só esperar que elas estejam prontas. Então, vou dar um exemplo, eu preciso de uma ajudante para trabalhar comigo aqui na marcenaria. Ao invés de eu procurar uma pessoa para trabalhar na marcenaria, eu focar principalmente no público LGBTQI+, que é o que a gente está fazendo aqui agora, mas além disso, eu tenho a possibilidade também de formar. Na verdade, isso é mais importante ainda, porque nós estamos fora dos ambientes escolares. A gente não existe na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A gente não existe. Não existe nos livros de história, não existe no livro de ciências, como se só existisse o masculino e o feminino. Temos pessoas intersexo também que estão ali negligenciadas em todos os livros. Então, assim, não tem como esperar que a sociedade crie isso sozinha. A gente já chegou aqui, a gente já apresentou que a gente tem possibilidades, a gente já apresentou que a gente tem talento, que a gente consegue aprender. Agora tem que ter a oportunidade de permitir que a gente aprenda. Algumas coisas a gente consegue, sim, temos um monte de pessoas trans agora se entendendo como trans e tiveram a oportunidade de estudar como eu. Eu me entendi como pessoa trans desde que eu nasci. Eu já sabia que eu não era o que eu tinha sido imposta. Não sabia que existia a palavra trans, não sabia nada disso. Eu era uma criança. Mas a partir do momento em que eu sinto que eu não estou dentro do que a sociedade está colocando pra mim, impondo pra mim, eu percebo que eu sou diferente. Então, assim, eu sabia que desde criança eu não era o que tinham me imposto. Então, se eu soubesse que existisse a transgeneridade nos livros de história, nos livros de ciências, eu saberia que eu não era uma coisa esquisita, que eu não era a pessoa diferente, entendeu? E isso possibilitaria muito mais pra mim. Provavelmente, se eu tivesse assumido uma transgeneridade quando criança, eu não sei como meus parentes iam reagir, se seria muito diferente do que eu fiz depois de me entender como pessoa trans e falar sobre isso com o meu ambiente familiar. Depois de adulta, mas isso influencia demais e é por isso que tem várias travestis vivendo em situação de rua, porque falam cedo sobre essas questões e os pais expulsam de casa. Aí tem uma coisa então, já que eu sei como é que funciona, é melhor eu não fazer para não correr o risco. Mas é exatamente por isso que a gente não existe nenhum livro. A sociedade não quer ter que lidar. Acho que é uma dificuldade, mas na realidade elas tornam isso difícil, porque se tivesse no livro, as crianças não teriam o preconceito que tem com questões LGBT no geral, não ia ter essa do viadinho. Porque você ia aprender desde criança. Então tem muito tem muito da construção que você recebe em casa, dos seus parentes, os seus pais já falam isso, você já verifica que isso é presente na sua família, porém, isso não seria necessariamente um padrão, entendeu? Eu lembro de um momento que meu sobrinho estava mais ou menos com uns 10 anos de idade, e aí tudo que eu falava, ele reproduzia como correto. E aí eu lembro que na época eu namorava, hoje meu sobrinho já tem 18 anos, e na época eu namorava, e na hora eu parei assim, olhei pra minha namorada, ela entendeu exatamente o que eu entendi. Tipo, não sei que eu fui brincar, eu falei, mó viadinho. Falei alguma coisa assim, aí ele, em seguida ele falou, não, é mó viadinho. Aí eu tipo, olhei pra ela e falei, puta, eu sou referência. É um eu período tenho que de pensar construção. agora o que eu tô falando. E ele tinha 10 anos. O primeiro período de construção é a infância. Se você não aprende na infância a ser menos preconceituosa ou entender que existe diversidade,
como vai ser mais difícil você fazer isso quando a pessoa for adulta ou for pré-adolescente, adolescente. Principalmente porque, por exemplo, nos Estados Unidos, as faculdades incentivam trotes que são extremamente nocivos para pessoas trans, para pessoas LGBTQIA+. E esses traumas causam realmente a morte dessas pessoas, porque a questão de suicídio, por exemplo, a questão de suicídio é muito maior entre pessoas LGBTQIA+. Por quê? Por conta dessa pressão social. Se não tivesse essa pressão nas escolas, se você tivesse acesso ao conteúdo desde cedo, não teria isso. Seria exatamente como extinguir o preconceito. Então, quando a gente traz aqui para uma coisa mais prática, então, assim, é importante, é de suma importância, assim, eu estou no caminho certo de pensar em atitudes, em ações que eu possa não só fazer para um público LGBTQI+, mas que eu possa formar elas, então. Elas, eles, elos. Elos Então, estou quase pegando, é um trava-língua. Porque se você cria esse laço de oportunidade, e você tem que entender que você está dando oportunidade, você não está dando esmola, você não está fazendo um favor. Você está investindo na sua empresa, investindo na sociedade em geral. Porque você criando possibilidade para pessoas trans, você vai ter pessoas competentes, igual a pessoas cis, competentes igual, e possíveis, fora da prostituição. E não que a prostituição seja um problema. A prostituição existe, é um trabalho digno sim, porém isso não pode ser o único meio de renda de uma pessoa trans. Não pode, não tem condições de ser isso. A gente já montou aqui, então você percebeu que eu fiz aqui uma mexidinha, que na sua ali que você montou não ficou com isso, a minha ficou. Não sei se dá pra perceber na câmera, ó, ela ficou levemente molinha. A sua já não ficou, né? Mexe aqui, ó. Tá boa. Ficou bem firme. E aí, o que a gente pode fazer nessa situação? Aqui eu coloquei um parafusinho mais fininho, vou ter o auxílio aqui da parafusadeira, que é muito simples, muito pequena, nem parece que tem um motorzinho aqui dentro. É um investimento. E vou trocar um parafuso pelo outro, olha a diferença de tamanho. Mas isso é muito importante a gente se preocupar com o tamanho da madeira, né? Porque pra gente também não colocar um parafuso que fique muito maior ou muito grosso, ou que atravessa, ou ele pode também expandir a madeira, ele pode rachar a madeira porque ele não tá dando conta também de entrar sem causar nenhum rachamento. Isso comigo. Então, exatamente. E aí, então a gente tem que se preocupar também, se a gente quer colocar um momento, a gente vai fazer todo o processo manual e quer chegar nesse tamanho de parafuso, é importante ter pelo menos alguns de forma crescente, o mais próximo possível. Como a gente já fez o parafuso aqui pequenininho, a gente vai colocar agora um maior. Isso vai mudar minha vida. Então, sempre leva essa dica aí pra vida. Que conversa bacana é essa que a gente tá tendo, né? Mas vamos dar aquela pausinha marota para esticar as pernas, beber um copo d'água e voltar aqui para continuar a fazer esse porta-livro que tá ficando sensacional. Mas não esquece também de ir lá na página do Instagram, @carroça de rua, e segue e compartilha nosso conteúdo para geral ficar sabendo disso que a gente está construindo, desses papos bacanas, tá bom? Espero vocês daqui a pouquinho.